Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo William Henrique e hoje eu vim aqui dar um relato sobre quando eu passei, muito intensamente ali pela depressão, e também vou falar um pouco de ansiedade porque eu passei por isso também. Mas a depressão foi um caso bem sério e foi intuído, a Sheila ali, a espiritualidade me convocou para fazer esse vídeo para de uma certa forma poder agregar para vocês aqui, poder passar uma mensagem que de uma certa forma possa te ajudar. Se você está passando por esse momento, se tem alguma pessoa que você conhece que está passando por esse momento, depressão é realmente uma coisa muito séria. A gente não pode julgar, sem entender, sem conhecer a fundo, sem ter aquele sentimento. Então não julgue aquela pessoa que você fala, nossa, mas a pessoa não está querendo mudar, não está querendo sair daquilo dali. É realmente muito desafiador e por mais que as outras pessoas em volta tentem ajudar ou tentem alertar, a pessoa não está, de uma certa forma, tão aberta para isso. Mas eu pedi ajuda aqui dos guias, dos mentores, e se você nesse momento está se sentindo depressivo, sem uma grande expectativa de vida, sem almejar de repente coisas novas, ou sem ter essa expectativa de que você pode alcançar coisas novas, melhores resultados, espero que de coração que esse vídeo aqui te ajude de alguma maneira, tá? Eu vou contar um pouco da minha história. Esse barulho que vocês estão escutando no fundo é a cachoeira, então até para dar uma relaxada, uma tranquilizada. E no final desse vídeo eu vou dar 5 dicas, 5 dicas que de repente pode te ajudar já assim, de imediato, a sair desse estado mental. Sim, é um estado mental que a gente se coloca devido a situações que a gente passa ao longo da nossa vida. Então cada pessoa vai estar em depressão por motivos diferentes. Não existe uma fórmula, a pessoa entrou em depressão por causa daquilo. É muito relativo, depende das vivências que a pessoa teve, mas geralmente a pessoa se sente sem expectativa, ela sente que não pode alcançar coisas novas, ela sente que ela não tem capacidade, ela sente que ela não é merecedora. Então é um estado de autossabotagem muito grande, onde a pessoa realmente se coloca uma grande pressão, depressão. Ela se coloca uma grande pressão e essa pressão fica tão pesada que ela não consegue se sustentar. É como se a gravidade tivesse um peso diferente para ela, como se ela se sentisse realmente mais para baixo, mais pesada. Essa pessoa tem dificuldade até em se levantar, em se expressar, Então é muito importante a gente trabalhar essas questões. Eu vou contar um pouco da minha história para trazer essa clareza e dar algumas dicas que eu fiz que melhoraram para eu sair dessa questão. Eu tinha acabado de sair do emprego, acho que era lá em 2014, e tinha ganhado uma rescisão, então estava com dinheiro bom, para alguém bem novo ali na época, e fiquei bem acomodado e sem expectativa de vida, não sabia o que fazer, estava meio triste de não me encontrar, não sabia realmente o meu propósito, o que eu queria fazer, e aquilo foi me afundando, e como eu tinha condições, não tinha que fazer movimentos, não tinha que estar tão em movimento, em contato com outras pessoas, eu acabei me envolvendo com jogo de celular e eu fiquei nessa depressão, vamos dizer, um ano e meio. Eu me tornei um dos melhores desse jogo, até vendi minha conta depois. Mas isso não é nenhum mérito, eu conto isso porque eu desperdicei, na minha humilde opinião, um ano da minha vida. Eu realmente entrei num estado de depressão onde eu não queria sair do sofá, não queria sair muito de casa, saía bem pouco. E aquele ali se tornou o meu mundo, Eu realmente estava muito dentro ali da Matrix, do que eles tentam impor para as pessoas. Existem vários vícios hoje em dia que eles impõem às pessoas, seja jogos de celular, seja você ficar assistindo série durante muitas horas, a indústria da pornografia, entre outras, que fazem com que as pessoas estejam presas ali na Matrix. E eu me prendi muito forte nessa Matrix. No momento que eu estava ali em depressão, era muito difícil eu ver uma saída, eu não escutava muitas outras pessoas, porque eu realmente, a minha consciência não estava aberta, então não adiantava, eu não estava ouvindo os conselhos, ouvindo as outras coisas, e eu meio que estava me colocando naquele estado. Eu acreditava que eu merecia estar naquela depressão, afinal eu não era merecedor, eu não tinha algo de bom para agregar para o mundo, para as pessoas, para as coisas. Então foi um momento bem desafiador, onde eu me sabotava em questão de alimentação, eu me sabotava em vários fatores e tentava buscar esses prazeres imediatos, Pode ser um pouco no sexo, pode ser um pouco nos jogos, pode ser um pouco numa série, mas eram coisas que não completavam o meu espírito, o meu ser. Eu sabia que de uma certa forma aquilo dali não ia fazer com que eu fosse a minha melhor versão, mas
foi aquele buraco que eu me envolvi, que eu criei para mim mesmo, né? Eu estava nesse estado mental, que é um grande desafio sair, tá? Foi um grande desafio sair, porque tem muito a ver com trabalhar o nosso merecimento, trabalhar a nossa consciência, trabalhar a nossa percepção de mundo. E não foi da noite pro dia, tá? Eu realmente levei um bom tempo para sair completamente, mas eu consegui. E as dicas que eu te dou agora, eu espero que de coração te ajude, tá? Porque eu não quero que você tenha nenhum desses vícios. E eu fui para o outro lado também. O outro lado da depressão é a ansiedade. Eu fui uma pessoa extremamente ansiosa, já passei por um grande estado ali de ansiedade, daquela coisa de viver o futuro, daquela coisa de não ter certeza ou segurança do futuro. E isso me levou ao vício das drogas, né, da cannabis ali. Enfim, pode ter levado você a outros tipos de vício também, mas muito cuidado, porque nada disso é real, nada disso realmente é a sua realidade última, nada disso é o que você merece para a sua vida. Então, quando você está num desses estados mentais de depressão, ansiedade, você tem que buscar coisas reais que realmente te ajudem a se enxergar melhor, a se amar mais, não a se amar menos, porque todas essas fugas, esses vícios, são coisas que você busca para se amar menos lá no fundo, você está se punindo, ok? Faz sentido para vocês? E aí você tem que buscar coisas que você está se elevando, apesar do desafio naquele momento. Tem coisas que eu vou falar para vocês aqui que você vai falar, meu Deus, William, mas é impossível fazer isso, é um grande desafio fazer isso, mas começa com pequenos passos, tá? Então, por exemplo, se conectar com a natureza. Talvez você não tenha cachoeira, que nem eu tenho aqui, mas você tem uma praia perto, você tenha um bosque perto. Faça esse esforço, faça esse movimento, coloque as suas costas numa árvore, né? Num tronco de uma árvore assim, coloque as suas costas. Faça uma meditação que seja 5 minutos que você consiga nesse momento. E meditação não é aquela coisa assim, nossa, eu vou ficar sem pensamentos nenhum. Não, você às vezes vai ter pensamentos, mas você vai trabalhar a sua presença naquele momento. Então busque estar presente, e a natureza é um dos melhores caminhos para que você esteja verdadeiramente presente com a sua essência, porque isso vai te ajudar a sair desse estado de depressão, de ansiedade também, tá? Então se conecte com a natureza, é uma das principais dicas que eu tenho para te passar. A segunda dica, que eu acho bem importante também, é você fazer atividades físicas. Por exemplo, até eu chegar aqui na cachoeira, eu fiz uma atividade física, eu fiz uma caminhada. Ainda estou longe do meu ideal, né, que é fazer alguns abdominais ou fazer algum exercício. Ah, William, mas eu não gosto de academia. Mas eu não estou falando para você ir para academia. Encontre uma atividade física, encontre um esporte, alguma coisa que você goste, que faça sentido para você. Sabe o que eu encontrei? A corrida, a caminhada, a corrida. Mas eu já pratiquei corrida e eu nunca imaginei na vida que eu poderia fazer uma corrida de 10 quilômetros. Eu já fiz 3, né? Tem até as medalhas lá em casa, quem sabe depois eu bato umas fotos para ficar aqui no vídeo. E foi uma conquista muito legal, porque eu estava superando o meu corpo. E a corrida ela me ajudou muito a estar presente comigo, novamente, e me superar. Eu comecei com 10 km, não, mas eu comecei correndo 1, aí depois 2, aí 3, aí 5. Aí eu, poxa, será que eu consigo 10? Vamos testar, né? Eu fui me testar logo numa prova, nunca tinha feito isso. E não é ser o mais rápido, entendeu? É chegar no final. Então é uma comunidade bem legal que eu gosto de participar, o pessoal que corre. Pretendo até correr mais, né, nesse ano. A gente geralmente corre mais no inverno ali, que é um período melhor. Mas encontre a sua atividade física. Ó. Vocês podem ver que quando eu falo aqui da corrida eu já fico um pouco mais feliz, um pouco mais alegre. E é isso que eu desejo para você. Então ela me ajudou a sair desse estado mental. Então procure uma atividade física que te agregue, tá bom? Outra coisa que é muito importante, que é uma terceira dica aí que vai te ajudar demais. E quando eu entendi isso, eu falei, caramba, é por isso que muita gente está em depressão, por isso que muitas pessoas têm ansiedade, que é o fator da alimentação. Eu não sei se você sabe, mas o nosso segundo, eu diria até o primeiro cérebro, é o nosso intestino, o nosso estômago, que o nosso organismo ele é muito importante para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. E aqui dentro existe uma coisa chamada microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal ela precisa de variedade de alimentos. E o que a maioria das pessoas fazem geralmente? Tomam café, comem pão, não sei o que. E eu não estou dizendo que você vai da noite para o dia mudar esses hábitos, mas se todo dia você se alimenta das mesmas coisas, a sua microbiota intestinal ela não tem variedade. Então o que acontece? Você entra em depressão, está completamente ligado. Você pode pesquisar isso com outros profissionais, tá? Tem outros vídeos que você pode dar uma estudada sobre isso, mas eu te garanto, eu estudei, eu não sou especialista, mas
trabalhei para mim e falei, caramba, faz sentido. E quando eu comecei a ter mais variedade na alimentação, de comer mais frutas, comer mais vegetais, comer mais feijão, arroz, enfim, variar mais a minha alimentação, ter uma alimentação mais saudável, isso impactou diretamente na minha energia. E aí, obviamente, isso ajuda muito a gente não se sentir naquele estado de depressão ou até mesmo de ansiedade, porque você vai estar mais pleno, né? Se você juntar essas 3 primeiras dicas que eu te dei, tenho certeza que você vai se sentir mais presente e automaticamente essas coisas não vão te afetar tanto assim. Claro, tem outras dicas que eu quero passar, mas eu entendo que é um desafio nesse momento para você sair disso. Mas foi o que eu falei, pequenas vitórias. Talvez hoje você não vai sair aí e já vai se conectar 100% com a natureza, mas bota um áudio de ondas do mar, faz algum pequeno movimento, se permita isso. Talvez grandes movimentos pareçam impossíveis para você, né? Imagina que é impossível para você, mas divida esse impossível em pequenas partes possíveis. Então, pequenas conquistas, o que você pode fazer hoje que vai fazer a diferença para você sair desse estado de depressão e ansiedade. Se você conhece alguém que está nesse estado, motive ele a dar pequenos passos. Às vezes a pessoa não vai dar um grande passo e não cobre ela isso, mas um pequeno passo que já faz uma grande diferença, tá bom? De repente a pessoa está se alimentando e comendo só no quarto. Chama ela, não, vamos ali, eu sei que é desafiador, mas vamos ali na sala, vamos comer, vamos trocar uma ideia, em vez de assistir um vídeo no celular, vamos conversar um pouquinho enquanto a gente tá jantando? Vamos, sabe? Pequenas coisas. E aí entra uma quarta dica aqui que eu acho muito importante passar para vocês, que acontece com muitas pessoas que estão nesse movimento, afinal a Matrix é o que ela faz. E eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque eu trabalho com as mídias sociais, eu tenho que usar o celular, essas ferramentas pro meu trabalho, mas quem não tem necessariamente que usar para esse objetivo, ou não monetiza, ou enfim, ou não, de uma certa forma, usa de uma maneira bacana o celular, as telas, muito cuidado, tá? Diminua o seu tempo de tela, fique menos tempo no celular, fique menos tempo na TV, fique menos tempo assistindo aquelas séries. Muito cuidado com o que você escuta e o que você vê, né? Então observe que tipo de conteúdo você está absorvendo ali na internet e diminua esse tempo de tela. Com certeza isso vai te ajudar bastante a ter mais presença e diminuir a sua depressão e a sua ansiedade. Óbvio que no primeiro momento você fica assim, mas eu gosto tanto de ver aqueles vídeos curtos e tal, eles me dão alegria, me dão paz e tal. Óbvio, você está viciado nisso, é um vício, ok? E é feito justamente para isso, para que você fique viciado nesses vídeos curtos, que eles te trazem aquela endorfina, né? Aquela alegria, aquela felicidade no pequeno momento, mas que é a grande realidade. A vida, no geral, ela é meio tediosa, tem momentos que você não tem muita coisa para fazer, e isso é o mais bacana, isso é quando você se conecta, é quando você olha para dentro, você olha para você. Então assim, se permita viver um pouco no ócio, sem fazer muita coisa, sem fazer nada. Eu posso sentar aqui nessa pedra agora e ficar aqui só observando a natureza, os pássaros, e hoje eu sinto muita alegria nisso. Lá atrás eu não tinha noção de quanto isso era bom, né? Porque eu sempre, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar vendo alguma coisa, e a gente está se entupindo de informação, de coisas, e aí gera aquela ansiedade e pode gerar aquela depressão de que você depende daquilo dali, que você precisa daquele vídeo, precisa daquela série, precisa daquela ferramenta na tela para se sentir feliz. E você não precisa de nada disso para se sentir feliz, para se sentir bem. Então diminua o tempo de tela, tá bom, pessoal? E aí, a dica mais desafiadora talvez para você nesse momento que está passando por depressão, principalmente, ansiedade eu não diria tanto, mas depressão, se conecte mais com as pessoas. Eu sei que é desafiador para você nesse momento se conectar mais com as pessoas, você não se sente merecedor, como eu falei ali atrás, você não sente essa proatividade, essa vontade, mas dê pequenos passos. E quando eu digo pessoas, eu digo qualquer ser humano, eu digo aqui, tem uma pedra aqui do meu lado, tem a árvore, tudo isso tem consciência. Se conecte com o seu animal, né? Deixa eu filmar aqui a Luna para mostrar para vocês. Se conecte. Era para eu virar a tela, eu acabei finalizando o vídeo. Se conecte com o seu animal, né, pessoal? A Aninha tá ali, ó. É minha parceira. Eu converso com ela, ela vai nos lugares comigo. Então, assim, eu tenho outros animais, tenho outros gatos. É muito importante que nesse momento você se conecte com esses seres, com essas pessoas que de alguma forma vão te agregar, de alguma forma
vão fazer você sair desse estado de depressão, de ansiedade. Eu desejo que o meu vídeo aqui de alguma forma tenha te tocado, alguma das dicas tenha te ajudado principalmente a entrar em movimento. E eu vou te dar a última dica aqui que vai fazer mais sentido. Regra dos 10 segundos. Teve vontade de fazer alguma dessas coisas? Em menos de 10 segundos, bota o tênis e vai dar uma caminhada. Tira o celular e vai meditar, e vai para a natureza. Então assim, regra dos 10 segundos, aplique isso na sua vida, isso vai ser muito bom para você, tá? Para você se conectar com você. E se a gente espera mais de 10 segundos, vem aquela vozinha às vezes do ego, vem aquela vozinha de mas sair e tal, não, vamos fazer a mesma coisa de sempre, né? Não, chega de repetir os mesmos padrões, chega de estar nesse estado mental. Deus não quer que você, e quando eu digo Deus, né, digo a fonte criadora, digo aquilo que você acredita como Deus, mas Ele não te criou para que você fique nesse estado emocional. Ele te quer feliz, Ele quer que você evolua, Ele quer que você cresça, Ele quer que você tenha novas experiências, mas claro, você tem que se permitir, você tem que se colocar nesse estado para se permitir essas sensações, essas emoções e viver a vida da melhor forma possível, tá? Isso depende de você. Você pode ser o seu melhor amigo, você pode ser a sua melhor versão e você não depende de nada externo. É você com você mesmo e automaticamente no externo vai reverberar coisas boas que você pode estar se conectando, tá bom? Espero que tenha gostado de coração desse vídeo e se precisar de alguma coisa, estou super à disposição. A Sheila pode passar meu contato ali. Dentro do Projeto das Estrelas, muitas pessoas ajudam, né? Então você passou às vezes por uma situação difícil na sua infância, algum trauma psicológico, algum trauma físico, algum trauma sexual, que nem foi o meu caso, e isso reverberou na sua vida adulta para ter esses momentos de depressão, ansiedade. Então aqui dentro do Projeto das Estrelas a gente te ajuda, né? Tem vários terapeutas, várias dinâmicas que a gente faz para que você possa viver da melhor forma no presente, aqui e agora. Você não precisa ficar sofrendo por essas coisas que aconteceram lá atrás. Então depende de você fazer essa escolha. Venha conhecer o projeto, venha conhecer os terapeutas, venha conhecer as pessoas, porque tem muitas pessoas aqui dispostas a te ajudarem, tá bom? Gratidão à espiritualidade por permitir fazer esse vídeo e que eu possa de repente fazer outros para agregar mais e mais aí para a vida de vocês. Grande abraço, tudo de bom e até mais.